Oi, gente, boa noite. A gente está começando aqui essa mesa redonda, que é especificamente sobre as pesquisas do Grupo de Pesquisa e Extensão Coletivo de Estudos em Dança Somática e Improvisação, CEDASE. E é, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, então possivelmente quem acessar o nosso canal vai ter acesso a esse registro das nossas pesquisas e histórico, né? Eu vou começar. Eu sou Diego, eu sou um homem de pele clara, de barba grisalha, cabelo grisalhos, castanhos, vestindo uma camiseta preta, e no meu fundo tem uma tela de fundo preto com a logomarca do grupo, na cor roxa. Eu vou começar dando um histórico, só apresentando o que é esse grupo, o que a gente faz, o que a gente vem buscando fazer. E nesses últimos 10 anos, esse encontro, essa mesa é parte do encontro do primeiro seminário Ceda-se Corpo e Imagem, que é um seminário em parceria junto com o grupo de pesquisa e extensão coordenado pela professora Carla Sabrina Cunha, e é uma celebração também dos 10 anos de existência e das atividades desses dois grupos. Eu sou Diego Pizarro e uh, fui basicamente a pessoa que iniciou esse coletivo, esse grupo de pesquisa lá em 2000, na verdade, na prática, em 2011, a gente já fazia, foi a primeira pesquisa que a gente desenvolveu em grupo, lá no curso de licenciatura em dança do IFB, e depois, ah, em 2012, finalmente a gente oficializou a abertura do grupo. Então, fazem 10, de registro, fazem 10 anos que a gente está em atividade, né? Então, muitas coisas aconteceram. A gente tem aqui hoje a professora Suzy Martinelli, que vai apresentar as pesquisas que ela desenvolve no grupo em seguida. A pesquisadora, a professora doutora Suzy Martinelli, a pesquisadora doutora Débora Maia de Lima, que entrou recentemente no grupo, coordenando uma linha nova focada em temas relacionados aos povos indígenas. Vai apresentar a pesquisa em andamento em parceria com esse grupo. A gente tem a Mariângela Andrade, que junto da Daniela Braga está organizando as jams de contato e improvisação no IFB, que é uma parte de uma das linhas de pesquisa contato, improvisação e práticas somáticas. A Priscila Carneiro, que vai apresentar parte da pesquisa de TCC dela, também movida por princípios e modos de vida de alguns povos indígenas. E a Victória Ponte Oliveira, que ainda não está aqui com a gente, vai chegar em instantes, vai apresentar as pesquisas que ela vem desenvolvendo com musicalização infantil por meio da dança e do ritmo. Acho que ela está entrando aqui agora, inclusive. E a gente agradece a presença de quem está aqui, se inscreveu e está aqui com a gente, né, que é a Ana Carolina, e essa pessoa chamada Laís, que está aí com a gente assistindo. A gente tem algumas linhas de pesquisa em funcionamento nesse momento, eu já nomeei algumas, né? Então, contato, improvisação e práticas somáticas, que foi a primeira linha do grupo, e ficou sendo a linha do grupo durante vários anos, que os projetos eram realizados dentro dessa temática. Depois a gente expandiu para uma nova linha que foi as performatividades e subjetividades pandêmicas. Foi uma linha de pesquisa desenvolvida durante a pandemia, que ainda continua, porque as publicações dos artigos, as reflexões sobre as subjetividades pandêmicas na performance e na dança ainda estão em desenvolvimento a fim de ser publicadas, né? Foram realizadas algumas pesquisas. A Priscila, que está aqui, inclusive, participou de uma dessas pesquisas, foi a pesquisa aplicada digital selvagem. E, em seguida, a gente abriu a linha Processos Transdisciplinares em Dança, Criatividade e Saúde. Débora fazia parte dessa linha, ajudou a criar essa linha.
agora a Suzy, que coordena essa linha, e a Débora coordena, então, essa nova linha relacionada com a pesquisa que ela vai apresentar, que é Corpo, Dança e Território na Experiência Indígena nas Américas. A próxima linha que foi aberta recentemente tem a ver com a minha própria pesquisa de pós-doutorado, que se chama Cosmologias Somáticas da Voz. É um interesse ampliado aí de pesquisar vocalidade na somática e na dança. Então, é uma parceria com o grupo de pesquisa Vocalidade e Cena do programa de pós-graduação em artes cênicas lá da UNB, coordenada pelo César Linelli e a Súlia Vieira, que é a minha supervisora de pesquisa. Então, então são várias linhas, vários interesses, várias pessoas. Até 2016, a gente focou em fazer projetos de pesquisa e extensão a partir de projetos de extensão ampliados, focados na profissionalização dos estudantes do curso de licenciatura em dança, a profissionalização cênica desses estudantes, né, dessas estudantes. E depois de 2016, a gente realizou projetos já num âmbito mais profissional, com em apoio por 2 editais do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Então, aquele objetivo inicial foi cumprido com esse grupo. As pessoas que participaram fazem seus projetos hoje, estão inseridas aí na cena cultural da cidade, fazendo seus projetos. Então, a partir de 2018, 2019, de fato na prática, a partir de 2020, a gente começa a ter um novo foco para esse grupo, que é realmente acolher diferentes pesquisadores e pesquisadoras que, com interesses variados, que atravessam a dança, a somática, as corporeidades, a performatividade e a subjetividade contemporânea. Então, é um grupo que abarca vários interesses de dança, somática, corporeidade e performance. A gente pode ver pela variedade de temas que tem aqui, né, que as pessoas vão apresentar. E, felizmente, a gente tem aqui, a gente também está inaugurando nessa live a nova logomarca do grupo, que também é uma surpresa para alguns de vocês, que eu nem falei antes. Mas eu vou compartilhar aqui e mostrar essa nova logomarca que a gente criou para o grupo de pesquisa. Né? Tá dando para ver, gente? Vocês estão vendo? Não, estamos não. Agora sim. Tá. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, só para vocês observarem isso aqui de forma mais adequada. Pronto, agora acho que vocês veem na tela grande, né? Ou vão ver daqui a pouquinho. Então, a logomarca envolve aí um desejo de criar uma figura do infinito, um anel de Moebius, junto com o pensamento em rede, junto com o Torus, né, que é uma imagem que se movimenta é como se fosse um donut em volta e um buraco no meio, e isso se move o tempo todo, criando uma fita também, que é um anel de Moebius movente. E aí o designer chegou a essa proposta. Depois de milhões de tentativas, a gente acabou adotando essa aqui. Então, a logo inicial, a logomarca inicial é vermelha, mas a gente decidiu que ela tem várias cores também. Dependendo da situação, a gente começa a aplicar outras cores. Isso também tem a ver com o código de cores das pesquisas que a gente fez nesse grupo, especialmente as que eu fiz no meu doutorado. Tem a ver com códigos de cores da embriologia corporalizada do Body Mind Centering e com as cadeias musculares e articulares de EDS, do sistema que a Godelieve Denise Freud desenvolveu. Aí chegava em casa, dormia, tinha que levantar de manhã qualquer coisa do Eu acho que teve algum áudio que ficou aberto aí, né, de alguém, eu vou só fechar aqui. Pronto, eu consegui fechar. E aí a gente tem outras cores aqui também, que fazem parte dessa gama de possibilidades aqui. Tem os ícones, né, que foram para as redes sociais. Eu estou mostrando isso aqui para mostrar o tanto que
Na verdade, a gente quer, de alguma forma, apresentar e significar as pesquisas ampliadas do grupo por meio de um símbolo, de uma imagem. Então, a logomarca vem acolher esse desejo de 10 anos aí. A logomarca anterior foi desenvolvida pela Janaína Moraes, que era uma ex-aluna do Instituto, que agora faz doutorado na Nova Zelândia. Mas a gente decidiu que era o momento da gente fazer uma transformação na proposta, né? É isso. Só queria mostrar isso aqui. A Ana acho que falou que ficou linda. Obrigado. A Vitória ajudou muito nessa escolha. A gente acha que a gente não chegou ainda no que a gente queria de fato, mas tem hora que não dá mais, né? Tem hora que é o fim. A gente precisa acolher o que tem. Mas a gente gosta dessa solução. Bom, depois, na hora que a gente for conversar, quem tiver mais perguntas sobre o grupo, sobre os projetos, esse grupo aqui já apresentou em diversos eventos, já realizou diversas publicações de livros, de editoriais de periódicos, participamos de diversos eventos nacionais e internacionais, e o grupo também produz e realiza, junto do grupo Corpo Imagem, o Encontro Internacional de Práticas Somáticas e Dança. Então, o grupo tem um alcance internacional desde o início, porque a somática, o campo da somática é um campo internacional de pesquisa mesmo. E a relação nossa com o periódico o Journal of Dance and Somatic Practices, a revista de dança e práticas somáticas, que é um periódico da Inglaterra. Já eu faço parte da comissão editorial desse periódico. Então, o grupo de pesquisa vai conseguindo interagir, se integrar com pesquisas internacionais inovadoras, né, recentes, então pesquisas recentes que estão sendo desenvolvidas agora, né, na atualidade, sobre o tema. Em julho do ano que vem vai ter o 11º congresso lá na Inglaterra de dança e práticas somáticas, que é o pessoal dessa revista, e a gente vai lançar o livro resultado do evento, do último evento de somática. Está atrasado, a gente ainda não publicou, mas vai ser publicada a versão em inglês desse livro também, em e-book, que vai ser lançado lá. Então, a gente está buscando trazer essa integração e essas oportunidades para que o grupo possa ter uma relação mais profunda com outros pesquisadores de outros países também, não só da Inglaterra, mas, obviamente, com toda a nossa comunidade da América do Sul, que a gente já vem desenvolvendo. Recentemente, a gente participou do evento no Chile, de prática como pesquisa, primeiro encontro de prática como pesquisa no Chile, e é muito importante essas participações para a gente poder comunicar as pesquisas que a gente vem fazendo, né? E internacionalizando o grupo, para a gente poder ter mobilidade, para vir pessoas para cá para interagir com a gente também poder ir para outros lugares. Uma atividade que a gente fez, né, Suzy, também no passado, dentro dessa linha, foi o acordo de cooperação lá com a Escola Nacional de Balé da Alemanha, que culminou num trabalho artístico lá e um trabalho artístico aqui. Então, esse trabalho vem acontecendo em 2012. Esses trabalhos vêm acontecendo progressivamente, né? Bom, para finalizar a minha fala, eu estou realizando recentemente essa pesquisa. Eu comecei em setembro a pesquisa de pós-doutorado na UNB, com supervisão da Sulian, como eu já falei, que é uma pesquisa que se chama Cosmologias Somáticas da Voz. Cosmologias Somáticas da Voz na experiência da prática artística como pesquisa. 2 pontos. Dançando o universo musical da cantora Elis Regina. Então, esse é um tema sobre o qual eu venho me debruçado, né? Então, a gente vai desenvolver uma obra coreográfica agora a partir de março,
num projeto chamado Aquário de Almas Sutis, onde eu estou aplicando esse laboratório com as vocalidades somáticas como processo de composição para a cena. Então, essa linha Cosmologias Somáticas da Voz vem nesse sentido. A linha Performatividades e Subjetividades Pandêmicas, que foi durante a pandemia, a gente está se debruçando, a gente se debruçou na pesquisa aplicada, apoiada pelo edital do IFB, da reitoria, durante 6 meses, com os estudantes da disciplina de tópicos especiais em artes cênicas, em artes corporais, desculpa. Mas toda a publicação dessa pesquisa ainda não foi realizada. Então, é um debruçar-se sobre a bibliografia reflexiva e crítica e performativa desenvolvida durante a pandemia. Então, são vários autores, filósofos, artistas, pensadores e pessoas e performadores que escreveram muito, refletiram muito, produziram muito durante a pandemia. Então, essa pesquisa dessa linha envolve um mergulho nessas referências. Então, isso está em processo ainda para ser publicado. E fica o convite, finalizando aqui minha fala, para que quem está assistindo a gente, se tiver interesse futuramente em participar do projeto que vai selecionar 6 dançarines para atuar na criação da obra coreográfica Aquário de Almas Sutis, Corpos Estelares e Falsos Brilhantes, que vai ser de março a julho do ano que vem, a estreia em agosto. Então, esse é um novo projeto pelo grupo criativo, de montagem de uma obra coreográfica do grupo. Então, vão ser 6 vagas para dançarines profissionais da cidade, recebendo o seu devido cachê pelo Fundo de Apoio à Cultura, do DF. E vamos receber ainda uma quantidade de estagiários e estagiárias que queiram participar do processo como estagiários, e isso é focado nos estudantes da licenciatura em dança. A gente continua o processo de extensão e pesquisa por meio da maioria dos projetos que a gente desenvolve nesse grupo. Depois, no final, se tiver alguma pergunta, a gente conversa. Agora eu queria passar para a professora doutora Suzy Martinelli para apresentar as pesquisas delas e o que ela vem fazendo dentro dessa linha. Obrigado, Suzy. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está um pouco abafado, mas dá para ouvir, Suzy. É porque, para mim, está cortando muito, a minha internet está ruim, tá? Se cortar muito, vocês me avisam. Tá. Bom, Diego, obrigada. Gente, vou falar rapidamente sobre essa linha de pesquisa que são para transdisciplinares em dança, criatividade e saúde, que envolve uma perspectiva que eu gosto muito, que é da subjetividade, né? Então, isso significa a gente pensar com a pessoa no centro. Então, para pensar na área na qual ela está desempenhando, é pensar na pessoa em toda a sua estrutura subjetiva. Então, os processos criativos, nesse sentido, eles são promotores de saúde por isso, porque você pensa em desenvolver aspectos da personalidade da pessoa, do pensamento criativo da pessoa e o ambiente ser favorável à estimulação da criatividade. Aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Agora ficou melhor o som, Suzy. Agora está melhor? Sim. Tá, eu tirei a caixa de som aqui e vou tentar só com sem o fone. Bom, enfim, então essa linha de pesquisa tem um foco na saúde, porque os processos criativos, para além de serem processos de pensar no produto, o foco são as pessoas que passam por esses processos. É diferente de um artista que entra numa companhia e seleciona pessoas e tem que ter um bom resultado, e a qualquer custo, a qualquer preço, esse resultado tem que ser atingido.
Nos processos onde a gente enfoca, nos processos em dança, onde a gente enfoca a criatividade, pensando na saúde, a perspectiva de desenvolvimento das pessoas ela é central. Então, todos os envolvidos têm que trabalhar, e aí é bem interessante o Diego apresentando a logo do SEDA-se. Primeira coisa que o SEDA-se se propõe é um coletivo. Então, a coletividade ela tem que ser pensada nos processos criativos. E, para se estudar dança nessa perspectiva, ela tem que estar trabalhando com expansão de esquemas cognitivos para além das disciplinas. Então, não é só, por isso é transdisciplinar, não é só pensar em colocar disciplinas juntas, desencadeando troca, ou colocar, como na multidisciplinaridade, um projeto em comum e as áreas vão atuar lá. É transdisciplinar, porque a gente precisa promover um desenvolvimento para além das construções cognitivas prévias. Então, se for matérias ou disciplinas, que seja física, que seja matemática, elas têm que estar atravessando e construindo conhecimentos integradamente. Então, se for, por exemplo, na dança, luz com figurinos, com elementos cênicos, é uma construção que não adianta só terminar a pesquisa e colocar a luz no final. Ela é construída já desde o início com essa transdisciplinaridade, onde o elemento cênico tem voz, onde a iluminação tem voz, são parceiros vivos nos processos de criação. Então, pensar essa linha de pesquisa é pensar sempre que a saúde só vai ser gerada, a saúde é pensada para além de presença de sintoma, saúde pensada em prevenção e promoção, a dança como uma área que pode gerar muita saúde, mas de acordo com o modo como ela é feita, pensada. Então, basicamente é isso, e aí eu apresento o livro que está saindo do forno, A Escolha do Amor, e aí para lançar tem um capítulo onde eu falo um pouco na formação de professores, que a cura passa por um amor que é o amor próprio, não é esse amor romântico, né? E o amor em sala de aula e o amor nos processos de criação. Então, são relações que são diferentes. E aí tem um capítulo do Diego, no meio do caminho, que ele fala a somática e as reverberações intensivas de amor. Então, está integrado aí justamente com como a gente pensa, né? Os processos que vêm a partir da prática como pesquisa, do corpo como protagonista. Eu acredito profundamente, gente, que o autoconhecimento, o autocontrole, a percepção do outro e o amor próprio nos ajudam muito nos processos de sala de aula e sala de ensaio. Então, que educadores e artistas, na atualidade, precisam pensar na saúde antes de mais nada. É basicamente isso, gente. Beijos. Obrigado, Suzy. Suzy, eu poderia fazer só sua audiodescrição, só para ficar na gravação do YouTube, para quem tem dificuldade de visão, só para a gente ter. Desculpe, gente. É que eu estou ali com a minha internet muito ruim, fiquei toda confusa. Eu sou Suzy. Agora congelou, Suzy. Congelou, começa de novo. Espera aí. Vê se agora vai. Eu sou Suzy, uso óculos, franja, sou branca. Atrás de mim tem uma estante com livros e apresentei aqui o meu livro, que tem uma libélula na capa e o título é Escolha do Amor. Obrigado, Suzy. Obrigado por trazer toda a sua expertise para esse grupo. Em seguida, a gente vai seguir aqui na fala com a doutora Débora Maia de Lima, para ela apresentar as pesquisas, essa nova linha de pesquisa
e apresentar a pesquisa em desenvolvimento em parceria com o grupo. Débora, com você. Então, vamos lá, né, gente? Agora, e vocês estão ouvindo? Então, também vou fazer minha descrição. Uso óculos também. Sou branca. Tem uma foto do índio, de uma índiazinha muito bonitinha atrás de mim. Eu coloquei justamente quando a gente celebrou aí o nosso novo presidente, né? Para ver se a gente acaba com essa matança que estava acontecendo. Tem mais ou menos 1,64 m. Estou usando uma roupa de ocasião, de blusa de frio, com umas estrelinhas de Natal, já pronta para o 24. E pensando aqui em como, né, que a gente pode conduzir essa fala. A linha de pesquisa é corpo, dança e território na experiência indígena nas Américas, né? É uma linha que a gente criou há muito pouco tempo, muito por causa dessa proposta, dessa pesquisa que está em andamento. Essa é uma proposta que ganhou uma subvenção, $75 mil. Eu lancei um projeto e nós ganhamos esse projeto. Ganhei esse projeto aqui, do Conselho, aqui no Canadá, eu estou falando do Canadá, né? A minha vinculação é com a McGill University, basicamente na Faculdade de Educação. E a formação, para vocês entenderem como que essa pesquisa surgiu, né? Como que essa ideia dessa linha também surgiu, a formação do doutorado foi em Études et Pratiques des Arts, né? Estudo de Práticas de Arte, Departamento de Dança, da Université do Québec, a Montreal, e da Artes Cênicas, da UFBA, né? Então, essa dupla diplomação. Nesse intuito, então, esse projeto ele é subvencionado pelo Conseil de Recherche en Sciences Humaines do Canadá. Então, é o governo do Canadá que está apoiando a gente nessa pesquisa. O nome dela é Dancing with the Land, Pole to Pole, Connections involving Indigenous Dance, Body Land and Intergenerationally in the Americas, né? Então, dançando com a terra, polo a polo, conexões envolvendo danças indígenas, corpo-terra, e a relação de intergeneração nas Américas. Difícil falar isso, né? Intergeneração. E tem uma outra pesquisa também que a gente está esperando a resposta em fevereiro, que essa pesquisa, eu vou dizer agora, né? O Pole to Pole, eu vou falar um pouco dela. Essa segunda, o nome dela seria Meika Ikinyoakri, The Teaching We Want, Young Indigenous Women's Movements in Brazil and Higher Education. Essa segunda está focada somente no Brasil, mas a gente ainda vai receber o ok, todo mundo aí já pode começar a acender as velas, a partir de hoje, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas essa é uma pesquisa que vai começar, que a gente quer que comece. A partir de fevereiro a gente vai ficar sabendo. Também pelo Conselho de Recherche e Ciências Humanas do Canadá. Então, Pole to Pole, né, o interessante dele, estou vendo aqui o negócio, o interessante do Pole to Pole é que a gente possa, não estou conseguindo acessar aqui, só um momento, não consegui acessar, mas enfim. Bom, deixa eu vir para cá. Ele coloca, ele usa como vertente o paradigma indígena, né, que localiza o corpo como um lugar sagrado. É sagrado para ensinar e para aprender. Então, eu vou passar essa fala nossa aqui agora, de maneira um pouco tentando passar as partes da pesquisa para vocês entenderem exatamente esse projeto que está em andamento. A linha é ampla,
né? Ela cabe um monte de coisas. Mas eu quero pegar esse tempo para a gente poder falar do que já está sendo feito. Então, entendendo, né, que na vertente indígena, a questão do corpo ela é primordial. Ela é primordial nos rituais, né? Existem rituais de purificação do corpo, os cuidados prestados às mulheres grávidas, né? Que mantêm o outro corpo dentro do seu próprio corpo. Os ritos de danças xamânicas, né? Que preparam o corpo do xamã para o diálogo com a divindade. Esses são, assim, a gente pode pensar como alguns exemplos que a gente pode entender a grandeza do corpo dentro da realidade indígena. E eu estou falando aí do corpo físico só. Quando nós estamos dizendo da questão indígena, nós não estamos falando do corpo físico humano, né? Aqui. A relação corpo-ambiente, ela é total e intensa, e é mais ou menos isso que essa pesquisa busca, né? Então, recentemente, essa questão de ligação dança-corpo-terra, ela não é uma coisa tão antiga, né? Geralmente, as pesquisas que envolvem isso, elas envolvem questões geográficas. Existe muita gente da geografia, é interessante ver isso, da geografia que está fazendo esse tipo de estudo, de corpo de terra e corpo. Então, é um dado interessante. A gente vê que a geografia entrou um pouco nisso, mas ela faz mais a seção no lugar geográfico mesmo. Então, aqui, a gente tem alguns pesquisadores, eu vou colocar essa pesquisa assim, ela está muito baseada na realidade canadense, no sentido assim, os autores, e ela vem de muita coisa da América do Norte, é claro que fazendo uma interface com a América do Sul, mas existe uma coisa de que uma professora, né, que até esteve aqui em Montreal há pouco tempo, Dali Giroux, ela fala uma coisa muito interessante, né, do uso cultural do território. E ela diz que existem os powwow trails, né? Powwow, o que seriam? É uma coisa que a gente não tem muito no Brasil, que são as festas indígenas, no sentido, aqui ela é um pouco diferente da nossa, né? Os powwow seriam os lugares de celebração de danças indígenas. Então, essa pesquisa da Dali Giroux, ela informou para a gente que a relação geográfica das danças, elas não têm a ver com o território dimensionado com limites, por exemplo, aqui a gente pode estar falando dos Estados Unidos, Canadá, no Brasil nós vemos isso também, na América do Sul nós vemos isso também, né, que os territórios, os espaços geográficos indígenas, eles não são necessariamente os nossos, dos não indígenas, eu vou dizer, não vou dizer dos brancos, eu vou dizer dos não indígenas. Então, existe assim uma escassez de investigação em relação a isso na compreensão, né, da ligação entre a relação corpo-terra, que é uma relação crucial, e as danças indígenas como fonte de expressividade, ambas fundamentais, né, para as culturas indígenas nas Américas como um todo. Então, é por isso que essa investigação ela engloba a ideia de polo a polo. Polo a polo seria, ela vai englobar, ela engloba, né, está englobando povos indígenas ou indivíduos indígenas aqui do norte, a gente está tentando contactar o pessoal do Alasca, né, alguns, ou de Yukon, que também é aqui bem em cima no Canadá, com o Ushuaia. Quem conhece o Ushuaia, para a gente é Ushuaia, né, a gente fala aí no Brasil, que é o último polo da América do Sul. Depois de Ushuaia tem Antártida. Então, ela vai envolver indígenas de todos esses lugares. Nós vamos pegar Canadá, talvez Estados Unidos, vamos ver como se a gente consegue contato lá, México, Brasil e Argentina. Argentina e um pouco Chile, né, na comunidade Mapuche. Então, ela tenta explorar o efeito das danças em indivíduos na América do Norte e na América Latina, a noção de terra-território, a percepção de como a violência contra a terra afeta o corpo, a corporeidade, e, em última análise, como que esse processo, como que esse trabalho pode ser encarado de forma intergeracional.
E aí ela aborda questões da investigação. Como é que é expressa a noção de corpo-terra através da dança? Né? Será que são as danças que ligam os povos indígenas à terra, ou é a terra que é incorporada pelos povos indígenas através da sua própria dança? Quais são algumas das ligações entre a violência contra a terra e a violência contra o corpo, que a gente conhece muito bem aí no Brasil, mais até do que aqui? Então, juntando P1 e P2, né, pergunta 1 e pergunta 2, quais que seriam as semelhanças e as diferenças encontradas nos diversos povos das Américas, relativamente à sua noção de terra, territorialidade e à sua experiência com a dança? E o que nós podemos aprender, essa seria a pergunta 4, com essa investigação que nos informa, né, ou que pode informar o nosso trabalho de forma intergeração, especialmente com jovens, porque a gente sabe que com a cultura indígena, tradição não tem a ver com o passado especificamente, ela tem a ver com o que aconteceu, com o que acontece e que ainda vai acontecer. Eu não tenho esse dado no Brasil ainda, né, porque ainda estou investigando isso aí, e mas aqui na América do Norte, todas as decisões dos povos indígenas, elas são pensadas em relação às 7 futuras gerações. Então, tudo que eu tomo de decisão aqui, ela é avaliada para como as 7 futuras gerações vão levar, né? Vão ter isso. Esse trabalho ele é ligado a uma outra corrente, uma pesquisa de 7 anos que já acontece, que se chama Networks for Change and Wellbeing, Girl-led from the ground up policy making to address sexual violence in Canada. Então, seria ligada com a violência sexual, né, contra mulheres indígenas. E o projeto More Than Words, que também está ligado a isso. De onde que veio essa ideia desse trabalho? Ela veio muito da Covid, da época da Covid, né? Existe uma revista que chama Anish Babek. Anish Babek é um dos povos indígenas aqui do Quebec. Então, chama Anish Babek Nation Child Wellbeing, foi em 2020. E ela colocou uma série de matérias chamadas Por que Dançamos? Entrevistando uma série de indígenas de várias idades. Então, através dos depoimentos dessas pessoas, a gente percebeu que dançar as danças indígenas dá para eles sentimento de pertencimento, de reconexão com a cultura, sentimento de estar vivo, de honrar os seus antepassados. E com essa questão da Covid, ficou muito, muito evidente e interessante como que aqui, por exemplo, a gente teve uma série de grupos indígenas, mulheres indígenas, jovens mulheres indígenas, o que é mais bacana, né? Que foram para a frente dos hospitais dançar, principalmente Jingle Dress Dance, que é uma dança específica dos povos aqui dos Estados Unidos. E eles foram para os hospitais para dançar para os seus parentes, né? Os seus antepassados, os seus ancestrais, né? Que aqui é os ancestors que eles colocam, e também para o mundo. Isso foi uma rede, né? E nos Estados Unidos isso também aconteceu de uma forma muito forte. E a gente começou a perceber como que os povos indígenas, a relação entre o movimento, a dança, a terra e a cura, ela é de uma generosidade e de uma interação muito grande, porque a gente não viu isso com outras danças. A gente não viu isso com hip hop, a gente não viu isso com balé, a gente viu com as danças indígenas, com os povos indígenas. Então, esse detalhe da Covid foi muito, muito particular para que a gente lançasse essa pesquisa e começasse a investigar a respeito de como que é essa relação. Então, a gente tem alguns aspectos fundamentais, contextos, né, que são dos povos indígenas que estão determinando essa pesquisa. A primeira é que as danças indígenas têm um aspecto positivo nos povos indígenas. Essas coisas que eu vou dizer parecem óbvias, mas elas são a base do que gerou esse trabalho. A segunda é que a relação terra-corpo impacta significativamente a existência indígena, né?
por exemplo, o uso dos como é que fala isso? Bioresources, né? Os recursos, né? Recursos biológicos da terra, como o uso medicinal das terras, né? Que vem de conhecimento construído milenarmente, né? Uma profunda relação com o ambiente e preservação do ambiente. E a gente tem aí no Brasil, na América do Sul, é interessantíssimo o surgimento de movimentos de mulheres. Nesse ponto, os homens estão mais ou menos cuidando das mulheres, mas são elas que estão tomando a frente. Existe um campo de mulheres tomando a frente que é absolutamente fenomenal, e a gente encontra isso aí, encontra isso aqui, mas na América do Sul isso é muito mais potente. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, miradas críticas feministas sobre o território, em Uruguai, México e Equador. Cartografias del Sur, são todos movimentos de mulheres indígenas. Na Colômbia, a Marcha das Mulheres Indígenas do Brasil, né, que a gente vê, esse aí a gente acompanha em agosto, geralmente tem. E aqui tem Ojibwe Warrior Society e tem o We Don't Know More, que todos eles vão pela defesa do corpo como território. Então, se a gente vai falar com mulheres indígenas, elas vão colocar essa relação corpo como território de uma maneira absolutamente enfática e absolutamente real. Não se tem o que discutir disso. Então, falando um pouquinho de estatística, né? O censo canadense de 2016, ele coloca que 4,9% da população do Canadá se auto-identifica como indígena, e 40% vive nas reservas, 14% vivem em zonas rurais, 45% vivem em centros urbanos. Nós, da América Latina, segundo o relatório das Nações Unidas, a gente conta com 8,3% da nossa população, uma quantidade alta, né? Quase metade dessa população vive em áreas urbanas e a maioria em extrema pobreza. E esses são dados muito importantes para a gente levar em consideração, porque quando a gente está falando desse trabalho, nós não estamos falando do aspecto estético, nós estamos falando do aspecto social. Conhecimento ligado, o terceiro aspecto agora que eu quero focar, o conhecimento ligado à dança e à terra são compartilhados através de gerações. Então, esses três aspectos deram a ideia do corpo, a ideia do trabalho. E tem um gap aí, tem um buraco nas pesquisas, porque eles não colocam, eles não fazem essa relação desses três, que é o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que entender que, primeiro, por que é necessária essa investigação? As danças e o corpo estão diretamente relacionados, isso a gente sabe. Segundo, para os povos indígenas, o uso do território não envolve somente meios de geração da vida, mas contém importantes valores simbólicos e expressivos. Então, como metodologia, a gente está usando uma linha, né, de pesquisa que chama Go Ask, né, vai perguntar, que significa que a gente vai fomentar, levar entrevistas, né, a gente vai... Está me faltando as palavras agora, mas acho que vocês vão entender. Levar entrevistas ou fazer entrevista para as pessoas que realmente sabem o que está acontecendo com elas, ou seja, indígenas, né? Nós vamos atrás de indígenas. E nós vamos fazer através de chamado Participatory Visual Methods, né? Métodos de participação visual, que são fotovoz e fotoelicitação. Para isso, nós temos 4 chamados on-site coordinators, 4 coordenadores em sítio. 5 seria eu, né? Porque eu estou aqui. Então, eu também vou buscar os participantes que estão por aqui, na América do Norte, quem é responsável por isso sou eu. Nós temos uma pessoa no México, que é indígena, nós temos 2 no Brasil, e nós temos uma na Argentina. No México, né, como eu falei, é uma pessoa da comunidade. No Brasil, nós temos o Diego e o professor Edson Caiapó. Alguns de vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar. O professor Edson Caiapó está com a gente nesse trabalho no Sul, no Norte. Diego está responsável pelo Sul, né, Diego? É complicado isso, né, mas é grande. Então, o SEDAS, né, vamos colocar, nossa relação com o SEDAS está responsável nessa ideia. E Rossana, que também é da comunidade, na Argentina. E aí, essas seriam dentro dessas relações aí
dos on-site coordinators, a gente tem três fases de pesquisa. A primeira são entrevistas semi-estruturadas, a segunda, que é a 2, né? que envolve o Participatory Visual Methods, né? Que é a Photo Voice e a fotoelicitação, e o terceiro, que é a grande vedete do trabalho, né? Que a partir dessas duas primeiras fases, nós vamos fazer um chamado, nós vamos ter grupos reflexivos, né? com os participantes, e uma coisa chamada Multimedia Digital Dialogue Tool, né? É um instrumento, nós vamos construir um instrumento de diálogo digital multimídia. Então, esse instrumento, ele é um filme, ele é uma relação de 20 minutos, que vai conter as perguntas de investigação com as respostas, né? Com o que esses participantes falam, e nós vamos fazer um vídeo para que esse vídeo seja disseminado. Nas reservas, cada representante, cada participante vai receber, cada on-site coordinator vai receber uma parte disso, e a gente vai divulgar isso mais que possa. Porque qual que é a nossa ideia? É que esse trabalho ele possa nos ajudar a criar ações sociais e projetos sociais que estejam embasados, que façam essa relação corpo, terra, dança, né? E a violência, né? A violência contra a terra, como que essa relação vai, e intergeração, que a gente possa criar, a partir daí, possibilitar a criação de trabalhos sociais e projetos, visando a melhoria desses assuntos, né? Dessas inserções dentro das comunidades indígenas, utilizando a própria Indigenous Framework, né? O olhar indígena para isso, e não que sejamos nós que vamos falar a respeito disso. É por isso que, dentro do nosso trabalho, esses on-site coordinators, eles são também indígenas, para que eles nos ajudem a direcionar o trabalho e que haja o tempo todo o respeito e a linguagem que vai corresponder, porque por mais que a gente saiba, por mais que a gente estude, a gente não é indígena, né? Indígena no sentido de estar mesmo na comunidade indígena. Então, os on-site coordinators, que é Ekhad, Edson, Diego e Rossana, eles funcionam como um board, né? um board de aconselhamento para nós. Né? Débora, eu só vou te interromper só para a gente chamar o tempo, para a gente poder... Não, eu já finalizei. Essa é a minha última frase. Minha última frase é eu finalizei. Então, já acabei. Obrigado, Débora, por apresentar a pesquisa aqui para a gente. Acho que vai ter perguntas, hein? Vamos ver. Agora a gente vai chamar a Priscila Carneiro, que vai apresentar o que ela está pesquisando nessa fase final já da pesquisa de TCC dela, que começou 1 ano atrás, e ela vai apresentar para a gente um pouco o que ela está fazendo. Só para te avisar que não tem som nenhum, tá, Priscila? Só, acho que você já deve saber, mas não tem nenhum microfone ligado. Não sabia, ainda bem que você me avisou, Diego. Só ver. Tá bom, agora sim. Calma aí. Tá dando eco? Não.
Boa noite a todas as pessoas que estão aqui online, presentes. Meu nome é Priscila, sou uma mulher não branca, de cabelos compridos, estou usando óculos e a câmera está apontada para o chão da sala da minha casa, onde o espaço que vai ser apresentado aqui vai ser delimitado por objetos sagrados, considerados sagrados por mim, que é um AB confeccionado por mim, por uma performance que eu fiz, onde tem uma semente e uma casca de maracujá. Tem também 2 penas, um umidificador representando a água e uma vela. A pesquisa que está em andamento é o trabalho de conclusão de curso da licenciatura em dança, orientada pelo docente Diego Pizarro. E o nome dessa pesquisa já passou por algumas mudanças, e hoje está sendo A Flor da Pele Indígena, dançando brasilidades ancestral originárias e que afloram em subjetivações. E o objetivo dessa pesquisa também tem passado por várias mudanças e está sendo atualmente aflorar, despertar, reconhecer, identificar identidades da nossa brasilidade em processos de dança. A temática que surge dentro dessa pesquisa está imersa nas culturas indígenas e essas culturas é uma forma que eu venho buscando de reconhecer essas práticas que eu vim tendo em contato com a dança desde 2014. E em Danças do Brasil, a Cíntia Nepomuceno, foi quando eu olhei e falei, olha, é isso que eu estava buscando dentro dessas práticas. A dança, ela nunca ficou dentro das salas de aula, ela sempre passeou por todos os lugares, na relação com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai, com os meus parceiros, nos lugares de trabalho, dentro dos estudos, tanto da licenciatura quanto fora da licenciatura. Então, poder mergulhar, mesmo que superficialmente, dentro dessas culturas, é uma forma de poder reconhecer um pouquinho do que eu venho sentindo em vida. E quando o lugar que eu falo é de não indígena, mas sinto que é de não indígena nessa existência como Priscila, e eu queria trazer um filme que foi uma referência, foi a Canzelu que falou, é uma animação chamada Uma História de Amor e Fúria, que é um indígena que conta uma história de várias reencarnações, e dentro dessas reencarnações ele sempre busca se encontrar com a sua parceira. E eu achei que esse vídeo foi um despertar para as nossas histórias, né? A gente saber sobre o que somos, quantos nos habitam. E tem um outro filme também que foi muito importante, que eu assisti, que foi uma indicação de amigos, O Abraço da Serpente, que é um filme todo em preto e branco e que conta o processo de um indígena e o seu esquecimento. Ele esquece sua história, seu povo, o que ele fazia. E o filme inteiro é muito triste, tipo, muito triste. O início é uma tristeza tão grande que aí você vai se acostumando com a tristeza. E aí dá para se entender por que o filme todo é em preto e branco. E tem momentos que você fica com uma vontade de ver cores, sendo que essas culturas têm tantas cores. Mas o filme é tão triste que não tem como ter cores. E aí, para seguir, dentro dessa temática, Menezes traz 3 tópicos, que são o mito, a dança
e o rito. Ela fala o mito como um lugar de narração, a dança como uma forma de viver essa narração e o rito como um lugar de acontecimentos. O mito, eu não tive a experiência de estar numa aldeia, de conviver próximo com esses saberes, mas ao mergulhar em leituras de pessoas que tiveram contato com indígenas, pessoas não indígenas que estavam falando sobre suas pesquisas né, dentro dessa temática dos indígenas, assisti filmes, séries e participei basicamente todos os dias do primeiro festival de cinema e cultura indígena, produzida pelo Tacumanco Ipura e o seu coletivo, e também as produções dentro desse festival também foram produções indígenas, então tudo foi produzido por indígenas, e também tinha indígenas na plateia assistindo, né, as produções, e tinha uma feirinha também indígena, na qual eles colocavam suas artes para venda. E aí, estando em contato com tudo isso, a palavra mito nunca vi sendo mencionada pelos indígenas. Eles abordam mais esse lugar como a história das suas origens, da origem do seu povo, ou como encantamentos. E aí, mito aqui, nessa pesquisa, ela é abordada como algo vivencial, real, e que percebo como crenças, tanto crenças singulares como crenças plurais, né, no que abraça, no que nos abraça como sociedade. E aí, dentro desse mito, temos os conteúdos, e aí esses conteúdos é identificado dentro da pesquisa nas referências como redes de apoio, onde esses autores e autoras, elas dão peso e voz para nossos saberes de experiência. E aí Larossa fala que o saber de experiência, ele é aprendido na experiência. Não é leituras que eu vou ter, não é fazendo leituras que eu vou ter experiência, que eu vou saber aquela experiência, mas sim praticando que eu vou ter conhecimento daquela experiência. E essa experiência passa pela vida. Uma vida individual, social. E aí esse individual contém dentro de si esse lugar dual, um eu e um eu outro, um eu coletivo, das pessoas que te afetam e que você é afetado, e isso tudo vai te moldando e te movimentando, né, nos espaços em que você caminha. E é isso ali, Rony fala sobre paisagens psicossociais e a cartografia de como a trajetória de uma pessoa ela pode ser cartografada, né? E aí dentro dessa pesquisa surge essa ideia de cartografar uma trajetória dançante. Desde quando percebe esses iniciais da dança e até onde isso vai levando até o momento atual, né? Desde o começo de onde se despertar dessa dança e para onde ela vai indo. E Menezes também fala sobre um estudo que ela tem com a dança e o xamanismo como processos educativos do povo guarani. E aí ela fala que a dança e o canto são uma forma de eles viverem, recriarem essas histórias, e é uma forma de educar também, né? De se regularem nessas histórias. E aí eu trago a dança pelo lugar das danças contemporâneas, e das improvisações somáticas. As danças contemporâneas, vou trazer as referências de duas componentes dentro da licenciatura,
Uma que foi a Dança Contemporânea 1, com a Heloísa Rosa, onde lemos o livro da Teresa Rocha, O que é Dança Contemporânea. E Dança Contemporânea 2, com a Raquel Pulper, onde a gente refletia sobre o que é dança contemporânea, até chegar no pensamento das danças contemporâneas, né? De que não é uma dança, mas que é um pensamento de danças contemporâneas. Trago elas duas, mas não para tornar como o mais importante, mas é um local que possibilitou refletir sobre essas questões. E aí a improvisação somática, essa improvisação ela é muito ligada a uma prática indivíduo-social. Então, pensando que mesmo numa coreografia rígida, fechada, ainda a possibilidade de você improvisar, trazendo sensações, cores, percepções, que não necessariamente vão estar diferente do que é pedido dentro da coreografia, mas há o lugar da presença que a gente sente como um diferencial dentro da coreografia. Ou a performance, no qual é livre, enquanto a gente consegue improvisar e colocar muito mais do que um lugar mais rígido ou fechado. E a somática vem desses estudos sobre saberes, conhecimentos dentro da licenciatura, principalmente com as docentes Sabrina Cunha, Elizabeth Maia, Diane Pizarro, na qual esses conhecimentos foram tragados tão profundamente que virou um autoconhecimento. E esse autoconhecimento possibilitando um reconhecimento desse eu-outra e, assim, ter essa conversa não necessariamente falada, racionalizada, mas sentida. E o rito, ele é tido como procedimentos não fixos, não rígidos, mas fluidos. Pode ter rigidez, mas tem essa também possibilidade de fluência, e que ele acontece num espaço-tempo que escolhemos ou somos escolhidas ou escolhidos a estar, e que esse espaço-tempo proporciona uma ambiência e um acontecimento. E essa ambiência e acontecimento, ela vai acontecendo e vai tendo ambiência, e vai acontecendo e vai tendo ambiência, até esse espaço-tempo se fechar e abrir em outros espaços-tempos. Quando eu falo de espaço-tempo, estamos falando de território. E território surgem figuras de poder. Seja uma figura de poder, como, por exemplo, em aldeias, quando surgem o cacique, ou quando falamos de um grupo seleto, né? E como que essas figuras de poder proporcionam flutuação desse poder, né? Pensando, por exemplo, numa sala de aula, quando um professor mantém a voz só consigo e não possibilita que outras vozes falem dentro dessa sala, e que mesmo que seja algo errado ou tipo assim, não entendemos, mas que é importante que essas pessoas falem para que a gente consiga regular no coletivo o entendimento tanto daquelas pessoas que querem ou não querem falar, quanto de quem está no poder da fala. Os açureninos Xingu, num estudo de Muller, eles trazem uma forma de delimitar esse espaço-tempo em seus rituais performáticos, objetos sagrados. E esses objetos sagrados, eles também permitem uma conexão espiritual, um outro estado de presença dentro desses lugares que vão proporcionando essa ambiência e esses acontecimentos. E aí, para dar chão a essa pesquisa, eu utilizo a metodologia prática, artística, como pesquisa. A prática com pesquisa, ela tem vários nomes e vai depender muito do caminho, do rumo que você busca dentro da pesquisa.
Essa pesquisa, a escolha é pela artística, porque não tem como desvincular vida e arte, não tem como, depois de ter entrado na dança, não consigo ver um movimento de forma qualquer. E percebo isso também dentro das culturas indígenas, esse lugar de vida e arte não há uma separação. Não só percebo, mas como tem muitas pesquisas que falam sobre isso. E esse como, que é a grande questão também, que vai depender muito do indivíduo, né, desse indivíduo social, como que ele vai conseguir desenvolver essa pesquisa e do coletivo que abraça essa pesquisa. Essa pesquisa, ela tem muitas pessoas por detrás, o Diego como orientador, o Otávio Motter, que é meu parceiro, estudante de artes cênicas, ele é bacharel e agora está se formando na licenciatura em dança, amigos, pessoas da licenciatura em dança, tem a Canzeluco na pré-banca também, que contribuiu muito. Então, tem muitas pessoas sendo levantadas junto com essa pesquisa. E uma coisa interessante que o Edson Caiapó fala, que essas culturas, eu falo essas culturas, mas tem nomes dentro da escrita, e eu acho importante serem mencionados os nomes. Falei de duas aqui, mas durante a escrita eu descrevo mais culturas. Edson Caiapó fala que essas culturas têm muito a nos ensinar, e é verdade, porque o nosso sistema tem cada vez mais fragmentado, e nessa fragmentação tem proporcionado um grande afloramento da nossa singularidade e talvez um esquecimento da nossa pluralidade. E eu acho que essas culturas indígenas, elas têm muito a nos ensinar sobre esse lugar plural. É isso. E eu passo a fala para o Diego. Obrigado, Priscila, pela sua apresentação dessa pesquisa em processo. Seguindo aqui com nossa mesa, a gente vai passar agora para Mariângela Andrade, que é uma integrante nova do grupo, da linha Contato, Improvisação e Práticas Somáticas. Ela e a Daniela Braga estão organizando as jams de contato às quintas-feiras no IFB, e algumas pesquisas já estão sendo delineadas aí para começar em 2023. Mariângela, quando você... Obrigada, Diego. Eu começo com minha descrição. Sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, longos. Na tela você vê até o ombro. Atrás de mim tem uma estante com muitos livros. Eu uso óculos e estou de batom rosa. Bom, acho que antes de qualquer coisa eu preciso agradecer o convite, Diego, para falar um pouco sobre essa retomada das jams. Agradecer por essa possibilidade de espaço, na verdade, porque retomar as jams para a gente significa abrir um espaço de prática como pesquisa. Eu e Daniela Braga nos juntamos para nos fortalecer e fortalecer essa comunidade de Brasília. Já há algum tempo que as jams são um projeto do grupo e foram aí capitaneadas por pessoas diferentes ao longo do tempo, faz parte, acho que, do fluxo da coisa, de vez em quando alguém segura esse bastão. E retomamos desde novembro, nesse momento pós-pandêmico, com muita vontade mesmo de abrir esse espaço e de praticar, de explorar, de poder ter outros corpos para nossa pesquisa. Desde novembro, a gente tem feito semanalmente. Não está me vendo? Minha câmera está aberta.
meio ruim, mas tá. Desde novembro, a gente tem feito semanalmente, durante 3 horas, na sala 104C, com uma proposta de iniciar essas jams com o underscore da Nancy Stark Smith, que fez essa gentileza de mapear acontecimentos de uma jam. Então, o underscore é essa série de grifos que formam esse mapa, que permitem que a gente entre num estado propício ao compartilhamento e à prática do contato improvisação. E estamos usando a prática do underscore, iniciamos todas as quintas com uma breve introdução, tentando fazer com que a nossa comunidade se aproprie também dessa prática, dessa partitura, para que a gente consiga lá no Global Underscore do ano que vem ter ainda mais pessoas praticando juntas, formando essa grande espiral ao redor do mundo que propõe a Nancy. E como testemunha, né, desses últimos dias de prática, a gente tem visto a comunidade se fortalecer, a gente tem visto a primeira, né, a primeira retomada foi uma sessão um pouco eufórica, as pessoas estavam extremamente ansiosas para dançar, então não foi tão conectado como poderia, mas desde então, desde a segunda, terceira, quarta e aí sucessivamente, a coisa tem ficado cada vez mais interessante de ver acontecendo e temos entrado nessa arena, nessa prática com mais harmonia, mais sintonia, mais pessoas conseguindo colocar os seus corpos para jogo nessa brincadeira. Acho que a Dani não pôde conversar com a gente hoje, mas toda quinta a gente está lá. Essa próxima agora de amanhã a gente comemora também os 50 anos de CI. Acho que uma grande festa para todos nós que praticamos dessa forma. A gente diz que agora a gente está só numa vontade de alimentar e de fazer com que essa comunidade possa estar ainda mais forte para o ano que vem, para que essas pesquisas, né, que o contato é uma forma de dança que tem a pesquisa, a prática da pesquisa por excelência, né, sem o espaço da Jam, a gente não consegue estar na prática, então é fundamental que ela esteja acontecendo para todos nós. E acho que por último, mas não menos importante, vale dizer que temos contado também com muitos músicos improvisadores, tentando aliar as práticas do som com as práticas da dança. Eles sempre dão um feedback para a gente de que a improvisação deles é afetada pelos corpos que estão dançando ali naquela sessão de improvisação. Então, estamos lidando com as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é também essa sonorização que acaba afetando os bailarinos, que também produzem os seus sons, e a gente acaba nesse uníssono de movimentos entre corpo e voz, fazendo uma grande sessão de pesquisa coletiva, tem sido muito profícua nesses últimos tempos. Então, fica o convite para os dançarinos que quiserem chegar com a gente. A partir do ano que vem a gente continua, a gente ingressa também no grupo com o interesse da pesquisa. Tanto eu quanto Dani somos pesquisadoras por natureza, né? E essa forma de dança faz com que a gente queira estar na prática, né? Na prática enquanto pesquisa.
É isso. Obrigada, Diego. Obrigada, gente. Obrigado, Maria Ângela. Esse tema da musicalidade, né, já guia para o que a Vitória vai apresentar. Mas antes disso, Maria Ângela, só fala assim algumas linhas só sobre você que a gente não conhece ainda, que a Maria Ângela eu não apresentei, mas ela é uma pesquisadora doutora em letras, né? Então, talvez você pode falar só um pouquinho de onde você veio, para onde você veio. Então, eu sou pesquisadora pela Universidade de Brasília, sou doutora em teoria da literatura. Minha pesquisa ela tem o corpo como a centralidade dessa exploração de uma autoria que tem a dança por espaço de escrita. Então, no finalzinho do meu doutorado, eu juntei as duas áreas, porque ele é essencialmente transversal, o que une, né, as duas linguagens é o corpo, que eu acho que é o que atravessa os pesquisadores desse grupo de pesquisa aqui também. Acho que em linhas rápidas é isso. Obrigado, Maria Ângela, por estar com a gente. A gente vai passar para a Vitória. Ela falou do lançamento dos livros e das jams que vai ser amanhã. A gente vai lançar esse livro aqui, gente. Então, peraí. A gente vai, então, lançar esse livro aqui, que é um livro recém-publicado da Marília Veloso, que se chama Dança na Política Nacional das Artes, que eu fiz a editoração do livro esse ano, então ele vai ser lançado lá. E vamos relançar o livro do Contato e Improvisação, entrevistando pessoas do Brasil que disseminaram essa prática. Ambos os livros vão estar sendo vendidos a R$20 no preço promocional para quem estiver lá. Vitória. Vitória é uma pesquisadora, acho que é a pesquisadora mais antiga desse grupo, ex-aluna do IFD, é uma professora de dança que ensina musicalidade infantil, musicalização infantil, né? Então ela vai falar sobre a pesquisa dela, o que ela vem fazendo. Bem-vinda, Vitória. Obrigada, Diego. Satisfação enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Eu sou Vitória, eu sou uma mulher, sou com cabelos presos, cacheados, mulher branca. Aqui tem uma porta com um espelho, ao meu lado tem uma parede cinza e estou sentindo muita alegria de estar compartilhando aqui este momento com vocês. Bom, eu vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela. Espera aí, Vitória, deixa eu só organizar aqui. Pronto, pode compartilhar. Vocês conseguem ver? Sim. Gente, então, a pesquisa que eu estou fazendo é uma pesquisa em processo, né? Uma pesquisa que eu designo ainda como Soma em Caixas, por ser ainda resultado de um projeto e de um trabalho de conclusão de curso que eu fiz, né, com o Diego como orientador, mas que ao longo desses 7 anos, né, eu me formei em 2015, ao longo desses 7 anos, essa pesquisa ela tem se desdobrado em inúmeras oportunidades, né, de crescimento, não só acadêmico, mas também para mim, enquanto profissional mesmo. E hoje eu tento trabalhar, né, dentro desse subtema que é a dimensão improvisacional de movimento, som e voz para a composição coreográfica e também para a prática artístico-educacional. Na verdade, eu tenho ficado muito mais no lado da prática artístico-educacional do que na composição coreográfica ao longo desses últimos 3 anos. Bom, então, ao longo desses 7 anos, eu sou uma professora, né? Então,
além de professora, eu estou trabalhando com a educação infantil, né? E também estou dentro da profissão do risco, que é assumir a improvisação em dança. E digo risco porque eu tomo essa notação, né, essa citação do Stephen Natimonovich, que eu citei muito no meu trabalho de conclusão de curso. Eu sigo muito isso à risca até hoje para me dar um gás mesmo, né? Coisas que eu acredito. Que fala o seguinte: o âmago da improvisação é a livre expressão da consciência quando desenha, escreve, pinta ou toca o material que emerge no inconsciente. E essa liberdade acarreta certo grau de risco. Então, por isso que eu digo do risco, né? Somos profissionais que estamos trabalhando com risco também. Em 2017, eu tive a oportunidade muito grande e maravilhosa de entrar em contato com uma metodologia específica, né, de musicalização, que se chama Music Learning Theory, e foi desenvolvida por um psicólogo americano chamado Edwin Gordon, que trabalha, e isso ele mesmo dito, que trabalha dentro da música e da musicalização, da formação da primeira infância, que seria até os 7 anos de idade. Ele trabalha com a música como linguagem. E isso por quê? Porque, segundo o Gordon, ele trabalha com padrões melódicos e padrões rítmicos. E aí a gente está trabalhando com bebês desde os 6 meses de idade até 7 anos. Então, assim, desde 2017 que eu tive grande oportunidade de trabalhar com esse público, com os bebezinhos e com as crianças até 7 anos de idade. Segundo esse psicólogo, né, 7 anos de idade é quando a criança se torna, vamos dizer assim, mais exposta aos estímulos, né? Então, quanto mais cedo você coloca um bebê, seja numa aula de dança, ou seja numa aula de música, mais cedo ele vai, né, absorver conhecimento e práticas mesmo. Então, serei muito breve, porque é algo que eu ainda estou pesquisando também, né? Ainda estou entrando em contato. A Music Learning Theory, ela é uma abordagem que ela é capaz de trazer a transdisciplinaridade para dentro da sala de aula. E aí, com essa transdisciplinaridade, a gente consegue juntar a dança, a música, a improvisação, tudo isso num compêndio só, né? E foi com essa metodologia que eu tive algumas respostas de coisas que eu fazia desde a minha infância, porque eu fiz sapateado americano por muito tempo, e algumas das respostas de conceitos, né, eu tive durante esse ano de 2017, o que se tornou ainda mais interessante para mim, porque eu sempre partia primeiro para a prática e depois obtive respostas através de conceitos dessa metodologia. Por exemplo, o Edwin Gordon, ele fala de um conceito que ele mesmo desenvolveu nos anos 80, que se chama audiação. Audiação é a capacidade que o cérebro tem, né, de coordenar ou de perceber o som sem ele mesmo estar presente. Como assim? Tentando explicar melhor, quando a gente está cantarolando somente na cabeça, vamos dizer, borboletinha tá na cozinha. Quando a gente faz essa passagem somente para o nosso cérebro, o Gordon diz que a gente cantando na nossa cabeça está audiando. E na minha prática enquanto dançarina, eu sempre fiz muito isso, no caso do sapateado americano, porque a gente precisa cantarolar enquanto a gente está trazendo ações de bater os pés no chão. Então, na verdade, eu sempre audiei e nunca obtive esse conceito, mas hoje eu entendo tudo isso como uma grande pesquisa. E então, borboletinha pode ficar uma forma de cantar a borboletinha, né? É a gente bater as mãos, bater os pés. E cada vez mais essa metodologia me traz para perto coisas que eu já fazia
e também me traz a oportunidade de estudar também a percussão corporal e outros elementos que para mim são muito bacana e importantes, principalmente dentro da linguagem da educação infantil. Deixa eu só ver aqui, gente, porque a minha internet está bem ruim. Deixa eu só ver se saiu aqui. Vocês estão vendo aí, gente? Sim, tá entre duas páginas, Vitória. É porque travou aqui. Ou deve estar indo, né? Reverberações da pesquisa. Está só aparecendo essa parte da próxima página. Então tá, agora foi. Bom, então, dando continuidade, né, eu fiz um trabalho que em 2015 foi um trabalho de conclusão de curso, que até hoje eu sigo com ele vivo, né, dentro de mim, assim, no intuito de querer pesquisar mais, não só sobre a improvisação em dança, né, mas hoje também sobre essa oportunidade de levar também a musicalização e até mesmo a improvisação, né, para as crianças. E é impressionante como que os resultados são muito interessantes, né, são muito genuínos também, né, porque não só pela brincadeira, pelo lúdico, mas por saber também que muitas das crianças também são pesquisadoras e também gostam desse lugar de pesquisar, improvisando, dançando, cantando e compondo, né, também, seja do ponto de vista da dança, ou seja do ponto de vista da musicalização. E esse foi o trabalho de conclusão de curso, né? O nome do meu trabalho foi Autoetnografia, né? Análise de processos práticos em sapateado americano e em grupos de pesquisa do IFB, né? O SEDACE e o Corpo Imagem. Eu sempre fui muito prática, né? E não obstante, também eu acho que as coisas que aparecem na minha vida também vêm como prática, como pesquisa, né? Eu também tive que aprender muito na prática sobre a MLT, que é essa abordagem, e cada vez mais eu fico ainda mais maravilhada quanto mais a gente pratica e aplica essas abordagens em sala de aula. Aqui algumas imagens, né, do trabalho também. E de 2016 a 2019, né, como o Diego já citou no início, a gente teve a oportunidade no SEDACE de trabalhar com 2 projetos, né, com o Fundo de Apoio à Cultura, do FAC. Essa foto que está aqui, as pessoas de máscara, é um desses trabalhos, que no caso é o Pequeno Tratado de Violências Cotidianas. E eu também tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de comédia, né, com um trio, né, uma coletiva trio. Nós éramos um trio que trabalhávamos com a comédia e a dança, e tudo isso também no contexto da improvisação, e também faço parte de uma coletiva que trabalha com a Coisa Azul, né? Que isso aí é um trabalho feito pela Fabiana Marrone, que a gente trabalhou desenvolvendo uma dança partindo dos puffs. E basicamente é isso. Eu acho que os desdobramentos, né, eles ainda estão acontecendo. Eu ainda vejo todas essas oportunidades que me aparecem como uma forma de manter a pesquisa viva, né? Não só a pesquisa do que já foi, mas também iniciar outros processos. Mas eu percebo que cada vez mais, e até mesmo com incentivo, né, de muitos professores que aqui estão, né, que eu sou muito, muito grata a esse corpo docente do IFB, me fazem tornar uma pessoa que cada vez mais quer buscar trabalhos voltados para as práticas educacionais, principalmente dentro da educação infantil, né? Pensando um pouco mais nesse viés de trazer uma qualidade também para esse público, não que não haja, claro, já trabalhei em vários lugares, mas de trabalhar com uma consciência mesmo dentro desses espaços e fazendo com que a dança e a música sejam apenas um pretexto para trazer um espaço de até mesmo saúde mental, né, para essas crianças, que hoje em dia eu percebo também
o tanto que essas práticas artísticas e educacionais são importantes para a formação desses pequenos seres que logo mais serão adultos, né, como nós. Então, basicamente é isso, pessoal. Estou aberta a dúvidas e perguntas, questionamentos, e o que mais vocês quiserem tratar aqui, porque acho que o intuito desse encontro já foi dado, né, da gente se lançar a essas diversas práticas, a essas diversas pesquisas maravilhosas que a gente viu aqui hoje. E é isso, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. Obrigado, Vitória. Você pode parar de compartilhar aqui, só para eu abrir a tela. Bom, ainda não parou, tá, Vitória, de compartilhar, só para você saber. Ainda está na tela. Bom, gente, o tempo é longo, né? A gente está aqui há um tempo já, foi a última pessoa que falou. Muito tempo de tela, num fim de dia, num fim de ano, um fim de ano desafiador, num fim de muitas coisas desafiadoras. Aí esse evento está acontecendo também num momento bastante atribulado, com outros eventos ao mesmo tempo e enfim, todo mundo bastante assoberbado de coisas. Então, a gente agradece todo mundo que pôde estar aqui participando, assistindo. A gente pode abrir um pouco para a gente conversar. As pessoas que estavam já saíram, já foram embora, já se desconectaram, ficou só o Edgar e a Daniela. Não tiveram perguntas no chat, mas nós podemos dar uma dialogada aqui por uns 5 minutos, uns 10 minutos, se a gente estiver a fim de perguntar um pouco uns para os outros. Porque, na verdade, é a primeira vez que todas essas pessoas que fazem parte dessa nova configuração do grupo se encontram. Então, isso também é um evento todo um evento, da gente conhecer quem são esses colegas de grupo. Então, a gente pode... Vocês querem conversar um pouquinho, fazer perguntas, ver como é que interage uma coisa com a outra, ou Edgar, Daniela, não sei, vou deixar aberto aqui, se quiserem podem abrir os microfones. Diego, eu quero só parabenizar, porque encontrar essas pessoas é muito legal estar junto e ouvir a fala de vocês e ver como um coletivo integra várias áreas assim. Então, primeiro, estudantes egressas. Vitória, lindo o trabalho, que bom que a sua pesquisa segue. Priscila, foi lindo te ver explanando teoria, dançando, né? É muito o movimento ali, é uma dança palestrada, né? Quase já. Se a gente dançar um pouquinho mais, já vira. Então, é muito bonito ver essas pesquisas, a prática com pesquisa. Maria Ângela, eu não te conhecia assim tanto, via, e que bacana você estar permitindo que o IFB também dialogue mais e mais com a comunidade. E aí a gente vê a característica do SEDAS, que ele pensa pesquisa e extensão, para além da sala de aula. Então, eu queria marcar isso, Diego. E, Débora, sempre é um prazer ver que as suas pesquisas elas têm rumo próprio, né? Que bom que você não vai racionalizando demais e aproveitando as oportunidades, né? É muito bonito ver o curso de um pesquisador que não vai só para cumprir editais e fazer o que os editais pedem, mas você acha oportunidades diante das coisas que tem. Então, assim, é isso que eu queria falar, assim, parabenizar, porque é um momento que eu acho que é muito rico. Eu saio daqui, assim, mais enriquecida. Obrigada, gente. Obrigado você, Suzy, por essa síntese maravilhosa, conectável, sensível que você sempre faz. Espero que a gente possa se juntar em breve, né, presencialmente, e possa integrar, fazer algumas práticas juntas, nós do grupo e também outras pessoas, né? Pois acho que eu também quero agradecer, né, Suzy, agradecer também nessa questão do movimento com a saúde, ela é fundamental, né? Fundamental para a gente estar
mexendo, e eu acho que agora eu já não sei se foi aqui, se foi aí, onde que foi que vi essa coisa de que eu acho que a gente não é legal, né? Quando a gente não escorrega, estou colocando que eu vi seu trabalho do uso, né? Usar a dança para alguma coisa, que eu acho que é legal também. Mas eu acho mais legal quando a gente consegue fazer uma terceira coisa com isso, né? Não é uma coisa, não é outra coisa, é a terceira via, que é uma via da criatividade mesmo, na relação com o movimento, né? Que é a vida, né? É interessante até a gente ter que falar nisso. Eu acho assim, toda vez que a gente está falando disso, né? De dança e saúde, que é necessário falar, eu acho engraçado, não, né? Eu sempre me vem a luzinha, né? Tipo assim, cara, a gente precisa falar nisso, né? Quer dizer, tanto que a gente perdeu tanto que a gente precisa falar disso para lembrar, né? Que a coisa é tão conectada assim, né? E que é uma demonstração, assim. Eu fico vendo aqui, sempre me chama muita atenção, porque aqui, assim, muito do que eu vivo aqui já, né? Está fazendo agora, dia 31, está fazendo 9 anos que eu estou aqui já. É muito tempo. Eu vivo mais ou menos assim, aqueles filmes do Arnold Schwarzenegger, né? Do Sylvester Stallone, sabe? Do futuro, que você fala oi, e o carro faz não sei o que, transforma, não transforma, alguma coisa assim, né? E o robô, você tá lá no hotel e tem aquele robô enorme que está limpando o hotel e tal. E é bem já a mudança, né, para esse mundo tecnológico e tal. E isso é uma coisa que sempre me frapa, né? Assim, sempre me pega de uma forma muito ruim, né? Como que a gente vai deixando a humanidade, e porque acaba vinculando nisso, né? Na rapidez da resposta e tudo mais, e a gente deixa muito a nossa humanidade, a gente fica muito doente, né? Fica muito doente. Não é à toa que a perspectiva, por exemplo, aqui para o Canadá, são 50% da população, 50% da população ter câncer daqui a, acho que 20, 25 anos, imagina. Metade da população do país vai ter câncer. É grave isso, né? Então, também queria agradecer muito. Eu acho assim, Diego, que a gente podia fazer isso mais vezes, né? Tipo assim, ter alguns encontros, sei lá, trimestrais, semestrais, não sei, algo assim, né? Ah, sim, do grupo Informais, a né? gente precisa se encontrar mais mesmo, compartilhar mais, de fato. Essa nova configuração depois da pandemia estava demorando para surgir esse encontro, essa organização, essa nova fase do grupo. Então, fazer esse seminário é um primeiro pontapé para a gente conseguir retomar os trabalhos do coletivo de forma coletiva depois da pandemia. Então, vamos seguir com essas ideias. Eu também não sei se a Dani está aí, né? Estou vendo a Daniela aí, não sei se ela está aí ou se ela só deixou. A Araguaci estava aí também, né? Deixar um oi para elas também, que saudade das nossas danças, jams aí, Brasília, né? Com a Anitta e tudo mais, há tempos atrás, saudade também. Só mandar um abraço. Obrigado, Débora. Bom, alguém que gostaria de falar alguma última coisa, gente, para a gente poder ir fechando? Eu ainda, já que a Daniela falou que ela está aqui, está cuidando do pai dela que está com Covid, ela escreveu ali no chat. Então, um beijo, Dani. Uma característica do grupo tem essa questão de ser um grupo de pesquisa, como a Suzy falou, com uma característica muito extensionista, que é de encontrar a comunidade externa à instituição mesmo, para dar protagonismo também para essas pessoas. E não só isso, mas é um grupo também que produz obras coreográficas, obras artísticas na cena profissional da cidade, né? Então, isso também é uma modificação de que tipo de grupo que está produzindo arte na cidade.
Isso alguns grupos de pesquisa da UNB já faziam nas últimas décadas, e a gente tem feito isso com bastante intensidade desde 2012, aqui em Brasília. Então, isso também move um pouco a cena da dança na cidade, a partir de uma outra perspectiva. Passa pela academia, passa pela pesquisa acadêmica, sempre, mas não de forma pedante, mas de forma aberta, né, conectável, performativa. E esse é o convite para que cada vez mais pessoas possam se juntar a gente nos processos que continuam aí. Edgar, quer falar alguma coisa? Não. Priscila, a gente ir fechando. Eu acho, Diego, boa noite para todos. Estão me ouvindo? Sim. Eu acho que a fala vai ser melhor do que alguém. Vai ser legal encontrar todos nesse momento. Eu, no momento, não vou poder participar, né? Mas eu vou lá assistir esse baile maravilhoso que vai acontecer. E muito bonito, muito gostoso de presenciar todas essas experiências que viram aqui agora, né? Participa junto com você, toma com contato. Pretendo estar mais vezes vivenciando esse momento. Mariângela, tudo bem? Quanto tempo, hein? Ok, Edgar, obrigado. Então. A gente espera você lá. Priscila? Tá valendo, tá valendo. Eu queria fazer uma pergunta para a Débora, vou aproveitar, né, que ela está no estudo aí com a temática indígena. Eu queria saber assim, como que você tem movido esse lugar da dança, se você tem tido alguma vivência ou experiência em alguma aldeia, e aí, se sim, como que você tem trazido essa experiência dentro da pesquisa, ou se não, como que você tem movido esse lugar. Você disse que tem o Edson Caiapó junto, né? E quais mais indígenas assim que estão movendo junto isso? E uma última questãozinha, mas na verdade não sei nem se é uma questão, mas mais um convite, já que a Daniela Braga é antropóloga, se ela pudesse falar ou dar algum retorno sobre, pelo menos o que eu disse, assim, seria muito... Eu iria ficar muito curiosa para saber também. Priscila, então, esse trabalho nosso, em relação, por exemplo, às danças aqui, é uma relação dificílima entrar, vamos dizer assim, no ambiente indígena aqui na América do Norte. Assim, muito difícil, mas muito difícil mesmo. Você tem que ter um contato já de muitos e muitos anos dentro do trabalho deles, e a relação de desconfiança é muito grande. Eu tive, mas assim, eu vou nos pauaus, né, que é o que eu citei, sempre tem na época do verão, né, porque aqui funciona muito assim, né, o verão, porque o inverno é complicadíssimo, né, de menos 12 para baixo, então não acontece muita coisa. Mas, então, eles... e, por exemplo, participar de danças indígenas é quase um sacrilégio. É quase pedir para ser excomungado, porque isso também é muito sagrado, essa questão das danças, então eles se fecham bastante. Eu tive muito problema no sentido assim, dificuldade, que seria isso, né? Porque encontro pessoas, que legal, né? Vamos sim, vamos conversar assim. Pega o meu telefone, eu pego o telefone e ligo, depois a pessoa simplesmente não responde mais. Não é uma, duas ou três pessoas, não, porque eles não estão muito interessados em curiosos. Aliás, eles rejeitam isso de uma forma muito grande. Então, essa relação com a gente no Brasil é muito mais simples, é muito mais integrada. O Edson está fazendo parte
E na segunda pesquisa que eu citei, a esposa dele, a Aline, também está muito vinculada, né? Mas nós ainda não chegamos no ponto de achar assim, ainda estamos para achar os participantes, para que aí sim a gente tenha essa troca de uma forma mais efetiva. Como o trabalho vai ser feito todo em Zoom, não vai dar muito, a não ser eu que estou aqui, né? Talvez até aí, para o grupo, isso abra. Às vezes tem oportunidade para o SEDA-se, vamos dizer assim, como grupo participar de alguma coisa que já esteja acontecendo em presença, né? Eu até acredito que isso vai acontecer, justamente porque existe uma integralidade maior da cultura indígena sul-americana com a cultura indígena norte-americana. Então, a complicação é mais ou menos por aí, nesse sentido. Então, aqui eu busco as pessoas, encontro, vou, converso depois, mas participar mesmo é quase que impossível, na verdade. Quando você não é, na verdade, quando você já não é originalmente do ambiente deles, né? No ambiente que eu digo assim, quando você já não nasceu na reserva. Inclusive, muitas reservas, por exemplo, a dos Mohawk, né? O tipo de indígenas que tem aqui é aqueles do Último dos Moicanos, né? São aqueles povos. Os Mohawk, que tem uma reserva aqui, que eu conheço e tal, conheço muitas pessoas, eles são, se alguém da reserva casa com um não indígena, e se é mulher, ela tem que sair da reserva. Ela não pode ficar lá. Então, você vê assim, como que é forte, né, essa ideia. Obrigado, Débora. Eu acho que a Daniela já avisou que não pode falar, porque ela está ocupada ali fazendo outras coisas, né? Deixa eu ver aqui. A Daniela já avisou que não pode. Depois eu passo o contato dela para você, Priscila. Você dá uma conversadinha com ela sobre a sua pesquisa, que ela pode colaborar bastante. Bom, gente, vamos fechando, né? Já deu a hora. Tem gente que ainda tem trabalho para fazer de outras coisas e outras pessoas têm que dormir. Eu quero só dizer que faltaram falar de duas pessoas que fazem parte do grupo oficialmente, né? O Rafael de Souza Garcia, que fez parte de alguns projetos de extensão no passado, continua com a gente no grupo. Ele não está atuante agora com nenhuma pesquisa com a gente, mas ele está terminando o doutorado dele na Universidade Federal da Bahia sobre ativismo e teoria queer. A teoria queer, não queer, queer mesmo. C-U-I-R. Que é o nome que estão dando no Brasil para a teoria Q, né? Não a teoria queer. E a Sandra Kelly, que é uma egressa, também está participando dos laboratórios de voz e somática com a gente. E é isso. Por hoje, gente. Obrigado. Amanhã tem mais. Amanhã, às 10 horas da manhã, tem palestra, o grupo de pesquisa da Sabrina. 11h30, a professora Daniela Guimarães, da UFBA, apresenta a pesquisa de contato e improvisação dela com estudantes lá da Escola de Dança da UFBA. E à noite, o livro. Beijos para vocês. Obrigado, Suzy, Priscila, Mariângela, Débora, Vitória e as pessoas que vieram ouvir estar aqui com a gente hoje. Beijo. Mas só te perguntando aqui... Espera só um pouquinho, Débora, eu vou desligar a gravação, aí a gente fala mais. Boa noite.